Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão aqui da Storytelling Academy. Hoje temos como convidado aqui o Diogo. Olá, Olá, Diogo Refoios Cunha. Refoios, que nome esquisito. Esse nome é de família, claro, mas ele tem alguma origem, tem algum significado? tem Edson, é de família e como qualquer bom português, bem, acho que também deve ser assim em todo lado, mas os nossos nomes vêm de cidades ou de aldeias ou de vilas e a história que eu conto, não sei se é fidedigna ou não, mas a história que eu conto é que o meu avô Alexandre, que de apelido tinha só Saraiva, que vivia numa terra chamada Refoios, quando ia a Ponte Lima jogar às cartas com os amigos, era o Saraiva de Refoios. E sim Ok. ficou, o Refoios, Ok. exatamente. Então, que Refoios tenha a felicidade de ter entregue esse grande filho ao mundo, e é sobre alguém que foi ao mundo que nós vamos falar. Começar por aqui. A palavra nômade vem do grego e queria dizer busca de pastagens. No fundo, desde a sua origem, o nomadismo tem a ver com isso, garantir a subsistência enquanto saímos por aí a ver novos horizontes, campos e flores. O Diogo Refoios Cunha há anos vem defendendo o nomadismo digital, desde antes da pandemia e desde antes disso virar modinha. O Diogo, que também, além de criativo, publicitário, é empreendedor, logo tem uma empresa de publicidade, de comunicação, enfim, é concorrente das agências tradicionais, logo é nosso concorrente, está aqui hoje para vender seu peixe e também contar como é que tem sido Roubar os seus clientes. todos eles, contar como é Não, que porque, tem não, sido. porque eu não tenho os leões bonitos que vocês têm na estante e parabéns por esses todos. Tá bom, obrigado. Contar como é que tem sido sua vida nesses anos todos de nômade, né? Os seus prós e contras, né? E eu passei, digamos, a linha mestra da conversa. Mas o Diogo também foi vice-campeão do Big Brother Portugal, É em verdade, é plena verdade. pandemia. Esse detalhe eu não revelei para a equipe na comunicação interna. Então, não sei quantos aqui sabem que estão a falar com uma estrela da televisão. Aí eu pergunto, Exato. O Diogo, famoso pobre. ser conhecido pelo Big Brother, pela televisão, ajudou na conquista de clientes virtuais, tendo em vista que, se calhar, você entrou na casa dessas pessoas mais do que eu na vida poderia entrar? Olha, oh Edson, a verdade é que até que sim, a resposta honesta é sim. E até foi esse o meu objetivo, de ter entrado nessa experiência do reality show. Não só porque eu queria hackear a minha vida digital e de publicitário, que sim, de facto é a posição dentro da agência que eu me identifico melhor, a de publicitário, mas também porque eu tinha feito nos meses anteriores ao casting e à estreia do programa, realizado um sonho que é um curso de teatro. Portanto, eu faço um curso de teatro, de alguma forma o curso transforma-me intelectualmente falando, e isso, eu precisava fazer alguma coisa com isso e lembrei-me de ir para a plataforma onde tu vais falar com 1 milhão de pessoas todos os dias, e claro que sim, se eu me portasse bem e se aquilo me corresse bem, provavelmente o meu futuro enquanto publicitário podia continuar a ser risonho. Quanto mais não seja, até de influencer, que não fui. Portanto, eu neste momento até digo que sou bastante um famoso pobre, porque de facto toda a gente me vai conhecendo, mas não sou aquele influencer que anda nas Maldivas e é janeiro ainda, não é? Mas Portanto, no Brasil a gente tem uma definição para isso. Ele não é famoso, ele é conhecidinho. é isso, tal e qual, é coincidindo. É que é mesmo isso, é que não há outra forma de descrever. Mas porque você não quis, então, ser influencer, né? Porque ser influencer hoje é uma profissão bastante bem remunerada. Eu E dá adorava ser muito influencer. trabalho. Eu não sei porquê não consegui aliar as minhas capacidades de representação para o Instagram. Eu nunca fui de partilhar o meu dia, nunca fui de partilhar a minha rotina, nunca fui de partilhar-me, eu nunca fui de me expor as minhas sensibilidades, os meus problemas. Nunca fui muito de. E é engraçado porque fui para um reality show onde tive que acabar por me expor, mas de alguma forma eu era exposto de uma forma indireta,
porque estava dentro de um cenário e as coisas iam acontecendo e eu ia reagindo, mas agora aquela coisa de pegar no telefone, formato selfie ou pôr num tripé e criar um conteúdo e todos os dias ter esta fórmula e ser este o meu dia-a-dia, não me parece que me sinta realizado. Mas adorava criar conteúdos para a internet, com história, com ideia, com produção. Sim, adorava. Isso não me importava nada de o fazer. Já voltaremos aqui ao maravilhoso mundo do Big Brother. Vamos começar. Então, Mas é uma experiência incrível que eu só aconselho a quem não tenha mesmo vontade de perder nada na vida, nem de arriscar, e tenha muita vontade de arriscar. exato. Vamos voltar lá para o início. Quando, em que ano você chegou à conclusão, olha, vou ser nômade, né? E isso antes, mais uma vez, de ficar moda. Gente, ele é tão antigo nessa coisa que ele registrou o endereço de internet nomadidigital.pt. Ele é dono desse endereço, ou seja, até perguntei, é uma associação? Não, é minha empresa, ou seja, ele chegou antes de toda a gente mesmo. Mas que ano foi esse? Olha, eu posso precisar o ano, mas de facto esse ano tem que ser é um resultado de uma série de circunstâncias da minha vida. Eu entro muito tarde para a faculdade e a fazer a criatividade publicitária no IAD. Saio muito cedo da faculdade porque começo a trabalhar. E começo a trabalhar, felizmente, na Coca-Cola. E é uma experiência incrível de trabalho. Ou seja, eu trabalhava com várias agências de publicidade para cada uma das marcas, o que me deu conhecer todas as agências de publicidade em Portugal, e depois do meu estágio profissional, eu meio que me torno um nómada nas agências de publicidade, porque eu nunca me aguentei nas agências, eu nunca consegui ter dupla enquanto criativo, porque eu não era designer e também não era copy, eu era ali um híbrido do digital com o tradicional, na altura em que se começava a fazer redes sociais e que se começavam a apresentar propostas de social media marketing ou digital marketing, eu andava a fazer isso na Coca-Cola. Portanto, eu às tantas, eu era um terceiro nas duplas. E então andei a saltar de agência em agência, nunca me mantive numa a 100%, porque de alguma forma também eu era sempre muito disruptor e estava muito na moda também o marketing de guerrilha, e eu era apaixonado pelas estratégias de guerrilha, então sempre Que ano vivia a era minha isso, vida. Diogo? Que ano era esse? Que ano era esse? Tu me localizando. Esse ano, que é 2007, 2008, Ok, pronto. 2009, Ok, sim. lá, meados da primeira década do novo milênio, da primeira década do novo milênio. Sim, quer dizer, mas aí que eu me senti nómada pela primeira vez, é capaz de ser mais tarde, quando eu faço o tradicional e a tradicional viagem à Ásia, ao Sudeste Asiático, Tradicional com viagem à Ásia, é porque aquela viagem que toda a gente faz. o clichê, É o aquela, não, clichê. é aquela viagem assim, tipo, toda a gente que está aqui foi ao Vietnã 3 vezes, pelo menos. Exato. Não, pronto, claro, mas se tu fores ao Google, desculpem, é que eu penso, às vezes penso muito que é isto, o clichê, se fores ao Google colocar Digital Nomad, o que aparece é folha de bananeira, praia, Indonésia ou Sudeste Asiático, portanto é o Outro dia tradicional. eu procurei esse termo exatamente no Google por causa de uma palestra que eu ia fazer. E eu coloquei a primeira imagem que apareceu, e era a fotografia de um careca vestido de fato e gravata, Na sem praia. sapatos e meia, dentro de uma piscina. Eu falei assim, gente, eu não sei que tipo de ilusão, de sonho que as pessoas têm, mas eu não É. gostaria de ser essa pessoa dentro dessa piscina, né, de vestido de roupa, e muito menos careca. Nada pessoal, Joaquim. Essa pessoa deve ser uma excelente em search, não é? E em SEO, deve ser a melhor pessoa de SEO, porque para Mas, enfim, conseguir pôr a sua fotografia. você pensou nas palmeiras, na praia, e decidiu que ia viajar para a Ásia, é isso? E aí Sim, foi que e lá você... está, e para mim, lá está, agora voltando, não querendo, mas voltando, fiz a tradicional viagem, não é? De tentar ser
um nómada digital, ou na altura eu nem conhecia o termo, mas pelo menos ser um freelancer que podia viajar ao mesmo tempo. Porque eu na altura, como não estava em nenhuma agência de publicidade, mas felizmente sempre fui tendo alguns clientes, abandonei Lisboa, abandonei as minhas obrigações, rendas e essas coisas. Também não tinha namorada, não tinha filhos, não tinha nada que me obrigasse a estar no lugar fisicamente. E não sei porque comprei um bilhete de avião com ida e volta para um destino que na altura era o meu destino de sonho, Vietnã, em que eu queria, se calhar, inspirado pela Moto Gear, ou Auto Gear, agora eu não recordo o nome, em que eles foram viajar à Ásia, compraram uma mota e fizeram a costa vietnamita. Eu quis fazer essa viagem e eu nunca tinha sequer andado de moto na minha vida, mas consegui realizar Fez? esse sonho. Fez? Fiz. De moto? De Aprendi moto? a andar de moto no Vietnã e que foi assim meio crazy, porque, claro, partiu uma perna, queimei a outra, espatifei contra um carro, portanto foi assim uma série de peripécias que foram bastante divertidas agora, mas que na altura foram bastante E durou 3 meses. difíceis. E durou 3 meses. Claro que o meu computador me fez-me lembrar aquele livro que às vezes levamos para as férias e que nunca o lemos. O computador, eu raramente abria o computador, porque eu era a querer viajar, resultado, perdi os clientes todos. Não só eu estava com a time zone totalmente diferente da time zone em que estávamos habituados a trabalhar, havia uma cultura de que todas as reuniões teriam que ser presenciais, e eu de repente vou para uma time zone de 7 horas de diferença, com a vontade de não querer trabalhar, porque estava motivado a viajar e a mudar de lugar todos os dias. Bem, resumindo e concluindo, perdi os meus clientes todos, tive que voltar para Portugal, ninguém me tirou a experiência, e foi quando eu andei à procura disto de trabalhar remotamente, de o que é que se pode fazer para trabalhar remotamente, que condições é que existem, porque na minha cabeça era tão simples como: se a internet é boa, e se a minha internet em casa funciona bem, e se eu consigo ter chamadas, videochamadas com alguém, então eu consigo trabalhar. Era assim que eu tinha pensado. E encontrei o nomadadigital.pt, o domínio, e registei-o, comecei a criar um blog em que tentava, quase como um diário de bordo, primeiro das minhas viagens. Depois comecei a viajar só em Portugal, tornei-me voluntário em vários hotéis, em que trabalhava em troca de comida e de dormida, e foi muito fixe, porque deu para praticar o meu inglês, deu para praticar as minhas skills também de trabalho, sem grandes responsabilidades e pressões do ponto de vista dos clientes, e fui alimentando o meu blog do nomadadigital.pt. Aí você estava dedicado 100% a ser cigano mesmo, a ser nômade mesmo, né? Exatamente, Você não era nem, exatamente. eu sou profissional de comunicação, que por acaso trabalho de... Não, 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 não. eu Eu queria, estou não, não. ocupado de andar por aí, né? É isso. Eu queria era surfar em janeiro, queria conhecer pessoas de todo o mundo. Muitas vezes eu preferia agarrar trabalhos de limpeza, night shift nos hotéis, e não tanto os trabalhos de social media marketing, porque também existem essas funções nos voluntários. E então andava assim, sim, a querer entender um pouco mais desta vida de saltar de um lado para o outro e ter o computador Ali atrás. por 2000 eu entrei em 2014, foi 2014, no máximo 2015. Em 2015, um casal, esse casal era da Europa do Norte, eu não me lembro se eram noruegueses, finlandeses, suecos, eram dessa zona aí. Eles estavam viajando pelo mundo e eles eram os hobos criativos. E eles andavam, contactavam as agências dos países onde eles queriam estar e se ofereciam para trabalhar em agência a troco de comida e estadia. Eu achei graça e eles ficaram primeiro uma semana conosco aqui na FCB, morando na casa do nosso produtor de TV da Altura, né?
Mas depois eu até consegui que eles fossem para outra agência, eles ficaram um mês aí em Portugal. Eu andava na rua e encontrava com eles, né? E depois nunca mais soube o que eles fizeram. Acho que eles se mataram, não tenho certeza, mas pronto. Eles Mas é eram... isso, às tantas, nós enquanto profissionais, e eu pelo menos falando por mim, procuro sempre experiências novas, não é? E as pessoas com quem eu ando a interagir me querem contratar enquanto profissional ou enquanto skill, também estão à procura de novidades. Portanto, de alguma forma, esta vida louca e esta abordagem nova ao cotidiano tem resultado, quanto mais não seja, para meter um sorriso na cara o máximo de dias possível. E você hoje, você está conversando um bocadinho antes de começar a sessão, você está no Porto, você está com um job aí, 3 meses com um cliente, você não mora no Porto, você está a morar no É, Porto nesses 3 meses, exatamente. não quer dizer que daqui a dois Não, já, meses por não acaso esteja estes no 3 meses estão a finalizar, lugar. o projeto agora vai acalmar, já foi feito o start inicial da coisa e eu já tenho planos para ir para a Serra da Estrela, porque tenho outro cliente, que é um hotel, e então vou viver num hotel, vou lá criar também, estar com eles, conteúdos, marketing Aí vai trabalhar com digital. conteúdo, não vai trabalhar lá na cozinha, nem na... Vai Não, trabalhar... hoje em dia não, hoje em dia sim, hoje em dia já estou concentrado em Agora que já ser. é uma celebridade da TV, está mais tranquilo. É, Ok, sou publicitário, exato, sou publicitário. Agora, conhecidinho, tem um nome a zelar, ou seja, tá bom. agora cobro sempre pelos meus serviços, pelo menos ao máximo, tento cobrar sempre pelos meus honorários. Sim, já, também à medida que vamos crescendo no BI, vamos precisando de outras coisas, não é? E nesses 15 anos, que é mais ou menos 15 anos você está nisso, você sempre teve assim. Sim, eu sempre fui freelancer, não é? Eu sempre não me senti confortável em ter que me deslocar para um escritório de manhã até ao final do dia. Eu não sei se não é porque eu sempre vivi fora do centro da cidade. E então eu tive que apanhar sempre muito trânsito na minha vida. Eu tive sempre que organizar-me para sair ou muito cedo. Eu, quando vivia em Lisboa, vivia na margem sul. Portanto, eu para ir na altura ia de boleia com os meus pais, quando era para ir para as aulas, eu demorava sempre 1 hora e meia nos transportes, não é? Na ponte, no trânsito, e aquilo fazia com que eu de manhã ficasse logo muito ansioso, muito agitado, muito nervoso, e o meu dia todo era assim neste registro. E depois eu tinha que estar o máximo de tempo possível para depois não apanhar a hora de ponta de regresso a casa outra vez. Portanto, eu não sei, eu acho que desde muito jovem sempre tive esta carga negativa do commute, de 3 horas de commute por dia, que me destruíam emocionalmente falando, em boa verdade, deixavam-me muito cansado logo de manhã e estourado ao final do dia. Eu aguentava isto uma vez por semana. Agora, 5 dias por semana, o que fez com que depois toda a minha produtividade na escola fosse sempre uma produtividade super baixa, porque eu não tenho energia para isso, eu não aguento, emocionalmente falando, todos os dias essa rotina. Portanto, de alguma forma, a minha saúde física e mental sempre me pediram para que fosse nómada digital ou para me tornar freelancer, ou por outra, dono do meu tempo, não é? Dono do meu próprio nariz. E é isso que um freelancer é, ou um empreendedor, ou um self-employment, não é? Alguém que procura trabalho para si próprio e que não tem que estar num lugar físico das 9 às 5. Hoje em dia, com as empresas cada vez mais híbridas ou até fully remote, essa questão já não é tanto a minha liberdade de trabalhar para alguém ou não trabalhar para alguém, porque já tenho essa liberdade de movimentos, portanto já não há essa ansiedade de ter que apanhar trânsito ou não sei o quê, não, portanto às tantas já é mais o projeto, já é qual é o projeto que me alicia e que me dá vontade de o agarrar com toda a capacidade e com todo o entusiasmo, não é?
Agora também é engraçado, também sinto que estou um bocado nessa fase que é, qual é o projeto? E com quem é? Quem é que são as pessoas com quem eu vou passar esse tempo? Estou com esse excitement. Mas eu sinto que de alguma forma, desde muito cedo, porque também tive experiências que foram até muito negativas no meu dia a dia, obrigou-me a ser freelancer desde sempre e a dominar o meu tempo, porque não aguentava o commute. O... Qual foi o lugar, quantos países você esteve nesses 15 anos de idas e vindas? Ou quantas cidades? Essa, isso é sempre aquela pergunta do nómada digital. Mas É, lá está, eu sou um famoso pobre. Eu trabalho para sobreviver. mas Quem fala, não quantos tra... países? Eu estive em Portugal e... Estive em Eu nem me Portugal, conta. já fui até Espanha. Não, mas nunca andei de um lado para o outro de avião, conhecer o mundo inteiro. Não, a minha única experiência foi mesmo na Ásia. Eu agora tenho a vontade e até a segurança emocional de provavelmente ir para outro país e trabalhar, porque também já começo a ter alguns clientes que não são portugueses, portanto, a coisa não é que com portugueses eu não possa viajar, não, mas já o inglês já começa a ser cada vez mais a língua do meu dia a dia. Portanto, o Portugal também já começa a ser um país caro para se viver, que na altura não era. Que há uns poucos anos atrás, Portugal vivia-se muito bem e dava para viver no centro da cidade. E depois a minha vida, em termos financeiros, em boa verdade, sempre foi uma montanha russa. Portanto, eu nunca consegui estabilidade financeira, clientes, capacidade de trabalho, para poder passear à volta do mundo e ter conforto financeiro para o poder fazer, percebe? Portanto, nunca viajei muito, sempre fui aqui muito mais em Portugal. Sim, em Portugal tive aí uns 3, 4 anos a fazer Algarve, Porto, Alentejo, Coimbra, Aveiro, umas temporadas, porque sempre precisei de estar perto da minha base e de casa, porque muitas vezes esgotava-se o dinheiro e eu tinha que voltar para casa e depois estava assim uma temporada sem clientes, uma temporada sem... Porque isto, eu não quero de todo passar a mensagem de que ser nómada digital é aquela pessoa que tem um computador à beira-mar e está tudo maravilhoso e é tudo espetacular. Eu espero bem que sim e que seja para toda a gente. No meu caso, tem sido mais dias difíceis e de me perceber a mim próprio e de me conhecer do que propriamente um passeio no parque e de andar a conhecer E o mundo. também é uma pergunta. E você, a sua visão de mundo, de vida e de trabalho, já está mesmo contaminada com essa visão do nomadismo digital? Ou você acha que é uma fase que vai passar para Não, você? não, não, é impossível. Eu acredito que já está completamente disseminado e que já é super fácil de entendermos que hoje em dia o talento está onde quer que esteja. E cada vez mais também é interessante percebermos que podemos encontrar recursos para a nossa empresa ou o nosso negócio, onde quer que sejam. Deixa-me dar-te algum exemplo. Eu trabalho com uma empresa de Web3, que ela é holandesa, em que eu faço o marketing e a publicidade dessa empresa, mas o desenvolvimento desse negócio, das aplicações, dos websites, do jogo e tudo mais, está a ser feita na Índia, por exemplo. E então há esta descentralização total do negócio, porque de facto vamos buscar os recursos onde eles são melhores. Como Portugal, a meu ver, tem sido e tem visto e tem sido posicionado como a Índia da Europa, onde nós somos altamente qualificados, mas somos baratos, comparativo a outros países europeus, não é? Portanto, às tantas também temos muitas empresas de centro e norte da Europa que vêm buscar talento a Portugal porque a língua, sabem falar o inglês, são estudados, são capacitados, a comunicação é rápida e é como se fôssemos todos do mesmo país, às tantas,
somos mais baratos, porque a qualidade de vida, a qualidade não, a burocracia, não é burocracia, mas salário mínimo, em boa verdade, salário mínimo é mais baixo relativo à Europa, mas o custo de vida está muito alto, portanto já nem compensa sequer viver em Portugal ou estarmos dentro das regras de Portugal. Portanto, há aqui esta mistura e eu acredito que cada vez mais nós olhamos para quem está à frente de um negócio ou quem está à frente de criar alguma coisa que é feito em tarefas. Eu quando falo assim, falo com um pensamento de tecnologia em que são precisas realizar tarefas, são linhas de código, não é? Tens que saber escrever aquela linha e há muita gente que sabe escrever aquela linha e que estão em diversos pontos do mundo. Olhamos de facto para o mundo como um polvo, não é? O empreendedor olha para o mundo como um polvo e vai buscar o talento onde sente que vai ter melhor retorno em relação ao investimento que quer fazer. Portanto, eu acho que esta mentalidade, muito mais na Web3, neste momento, acredito, está enraizada. Depois, no dia-a-dia das tradicionais empresas, as multinacionais, aquelas que estão em Portugal, que empregam muita gente, os departamentos e tudo mais, cada vez o que eu sinto é que já há uma obrigatoriedade de ser híbrido, pelo menos, de não controlar horários, de não haver problema de fecharmos a agenda às 3 da tarde para assistir a uma conferência ou para ir ao médico, por exemplo. Já não há o alarmismo de onde é que estás, aquela mensagem que nós recebíamos, onde é que estás, onde é que andas, estás cá, vens, não vens. Não, as meetings, quando tu já metes quando já envias um convite do calendário, já metes obrigatoriamente o link para uma videochamada, mas depois se estiveres no escritório e se fizermos fisicamente, é um plus. Mas em princípio será tudo por videochamada, será essa a nova bitola. Portanto, sim, eu acredito que está bastante enraizado. Pois claro que também há os donos das suas empresas, que são donos das suas coisas e que querem exatamente o contrário, obrigam das 9 às 5, mas o que eu desejo é que toda a gente tenha qualidade para ir trabalhar àquele sítio e que deseje trabalhar naquele sítio das 9 às 5 e que deseje essa rotina para si. Como você descobriu hoje na nossa pré-conversa, né? A FCB Lisboa hoje é uma agência fluida, né? É importante. Ser fluido na vida eu acho que é muito importante. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu tenho que atender a porta que está chegando ali. Na boa, na boa. Você responde para o pessoal aí. Eu só ia perguntar para você, aqui de Portugal, das cidades que você conhece, que você trabalhou, quais são aquelas que estão preparadas? Eu queria incentivar o pessoal a sair de casa também e viajar mais para Portugal para trabalhar remotamente, já que eles podem. Já volto. Sim, olha, claro que as grandes cidades parecem sempre estão mais preparadas do que as do interior, por exemplo. Mas é mentira, em boa verdade, porque Portugal e neste caso no interior o governo até está a fazer bastante esforços, estão a fazer bastante esforços para termos bons coworks no interior do país. Mas, em boa verdade, aquilo que nós precisamos para trabalhar é de um computador e de ligação à internet. Eu, em Portugal, com o meu 5G e com a minha conta de internet ilimitada no mobile, eu nunca tive problemas de internet em lado nenhum. Então, se eu não tenho problemas de internet em lado nenhum, o que eu preciso é de uma secretária ou de uma cadeira ou de uma mesa para poder realizar as minhas tarefas. Mas a questão do cowork ou dos lugares onde as pessoas vão numa rotina trabalhar, claro que as grandes cidades andam a preocupar-se mais com isso porque recebem estrangeiros e os turistas procuram um lugar para se sentar e procuram também entrar dentro de uma comunidade, mas se nós tivermos em pensamento só o facto de o que é que eu preciso para trabalhar e não considerarmos a comunidade, não considerarmos o que quer que seja e só nos preocuparmos connosco,
precisamos de um computador e acesso à internet, mas hoje em dia o acesso à internet nem é a necessidade de um Wi-Fi. Eu com o meu 5G já trabalho em qualquer lugar, não preciso do Wi-Fi, só preciso de ter conexão 5G. E Portugal até é um bom país, porque não é grande e não há assim muitos pontos onde a internet móvel não alcance. Então eu no outro dia estava na Serra da Estrela, completamente desterrado, num sítio que eu não conseguia sair de lá, alguém me levou para lá. À minha volta só existia montanhas, mas a minha internet era 5G. Portanto, eu não preciso de mais nada senão de internet. Mas há muitos sítios, e no interior há uma série de lugares, em que há muitos coworks preparados para se criarem comunidades, em que tu podes ir para esses lugares para encontrar outras pessoas que também estão a trabalhar um bocadinho mais solitárias, não é? E você já fez amigos e amigas nômades, que vocês se falam, se encontram em cavernas, fazem fogueiras, rituais, em um lado, assim? Não. Sim, olha, antes da pandemia, eu comecei a sentir muito isolamento social, porque trabalhava remotamente e comecei a sentir muito em casa só e a atravessar aquilo tudo que nós todos atravessámos depois durante a pandemia, que é passar o dia de pijama, não tomar banho. Não estava dentro do Big Brother na pandemia? Não foi durante? Sim, estava, mas eu sei que todos nós tivemos depois isto. O que eu quero dizer? Antes da pandemia, em que eu já trabalhava remotamente, eu encontrei outros nómadas digitais, também eles portugueses, e nós reuníamos todas as semanas para falar, quase como uma terapia de grupo, a partilhar o nosso dia a dia e o que andávamos a sentir, porque era tudo muito novo, era tudo muito recente para todos nós, porque estávamos todos. Eu estou aqui há uma semana em casa, não saio de casa, não tomei banho. Eu era mais esse, que não saía muitas vezes de casa. Não tendo motivos para sair de casa, era estranho sair de casa. Mas depois o reverso, que é, posso ir às compras às 11 da manhã e posso voltar para casa e depois fiz as compras e não está ninguém no supermercado, não tenho que apanhar hora de ponta de lado nenhum e tudo mais. Então eu fiz bastantes amigos pela internet, com o motivo de partilharmos as nossas experiências enquanto nómadas digitais, não é? E enquanto freelancers que trabalhávamos a partir do nosso computador. Tá bem. Eu vou aqui abrir, está entrando aqui na fase final da conversa já, que não parece não, mas já tem quase 40 minutos que a gente está aqui conversando. Desculpem. Não, tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer uma questão aqui para o jogo? José, você que é um nômade digital não assumido e careca, você podia estar naquela piscina, não tem nenhuma pergunta a fazer para o jogo? Não, na realidade, a pergunta que, enquanto o Diogo falava, olá, boa tarde, antes de mais. Olá, José. É José, E desculpa, falei João, mas é José. E ele sabia que era com ele, também é impressionante, eu acho que ele é de João, mas é o José. Era precisamente isso. Eu não levo a experiência do Diogo, mas de certa forma, esse último ponto que estavam a falar, para mim, torna-se um ponto cada vez mais importante, além do trabalho, naturalmente, que, como o Diogo diz, e eu concordo, e acho que todos nós concordamos, que nos dias de hoje a internet não é preciso. Com a internet é fácil nós migrarmos de um ponto A para o ponto B, mas de facto esse lado social é sem dúvida o grande desafio que pelo menos volta e meia volta a pensar e como é que nós podemos melhorar. E se calhar a pergunta também vem um bocadinho no seguimento da conversa que o Diogo estava a fazer, que era que ferramentas, além dessa de encontrarem-se uma vez por semana pessoas que tinham exatamente as mesmas necessidades, não é? Que ferramentas é que há ferramentas, não necessariamente que estratégias é que se pode ter para se colmatar esse lado social?
Pois, olha, pelo que eu entendi, eu vou projetar isso da minha experiência só. Depois tens de te conhecer e de perceber a tua rotina. Eu como não tenho uma renda de casa para pagar, ou não tenho um sítio onde viva, imagina, sou de Lisboa, também não tenho namorada nem filhos, portanto sou um pássaro livre. O que é que eu sinto? Sinto que para eu poder. Sinto que o trabalho é uma coisa e o lugar onde eu estou a viver é outra. A minha disponibilidade de poder estar no mesmo lugar que o cliente é maior porque não tenho, não é responsabilidades, mas não tenho amarras a nível pessoal. Portanto, posso visitar e estar nos lugares onde o cliente está. Eu estou no Porto neste momento, não só porque tenho este cliente novo, mas também porque tenho cá alguns amigos. E então aluguei um quarto em casa de uma amiga e o trabalho é o trabalho e depois às tantas a comunidade e as pessoas com quem eu estou são outra coisa totalmente diferente do meu trabalho, não é? São os meus amigos, que são de outras áreas e que fazemos outras coisas e etc e tal e tudo isso. Quando nós temos uma rotina de dia a dia em que, de facto, vivemos num determinado lugar, porque é onde está a nossa família, mas que o nosso trabalho já deixou de ser num lugar físico e passou para ser para o computador, aí o que eu sinto é, ou tu estás muito confortável com a tua rotina de acordares em casa, de fazeres a tua vida enquanto pai ou enquanto marido e depois vens para o trabalho, que é no teu escritório, em casa, e consegues sair de casa porque depois tens outras rotinas, e se isto funciona para ti, porque depois tens desporto, ou tens amigos, ou não sei o quê, então é uma vida perfeita, porque tu estás em controle do teu dia-a-dia do trabalho, e o trabalho é só trabalho, e família é família. Se, por outro lado, tens que procurar pessoas, o melhor é a comunidade, um co-work da vida, ou então colocar-te desconfortável. E a melhor maneira de nos colocarmos desconfortáveis é não ter casa. Eu acho que é a melhor forma. Se nós não temos necessidade de ter uma casa ou de pagar uma renda, porque às tantas temos isso só porque sim, só porque faz parte, não é? E se de facto, porque depois o que foi o que eu senti, eu andava a viver em Lisboa e andava a pagar a renda, ia trabalhar para pagar a renda, mas depois não saía de casa. E depois, se não saía, não sei porque é que não saía de casa, lá está, porque não, então abdiquei da renda. E então o passo normal era, ok, vou para onde agora? Não é? E depois estás constantemente desconfortável. O que para mim foi péssimo, porque o trabalho, depois a qualidade do trabalho também não estás estável emocionalmente falando, e se não estás estável emocionalmente falando, o teu trabalho também sai prejudicado, mas eu de alguma forma, olha, sempre me marimbei um bocado para isso, e também confesso que o que está a acontecer comigo há 2 anos para cá é que cada vez mais o meu trabalho está estável e as mudanças da minha vida pessoal, embora serem instáveis, já não prejudicam tanto a minha produtividade e o meu trabalho. Estás a ver? Portanto, eu, de certo modo, encontrei aqui algum equilíbrio. Agora, no dia em que eu me apaixonar e que quiser ter uma família, onde quer que seja, hei de assentar a reais e hei de continuar a fazer o meu dia-a-dia e a encontrar outras coisas para fazer, mas até à data não tem acontecido, portanto... Pode ser marinheiro mercante, que tem uma família em cada porto, ou seja, isso não impede, né? Pois. Olha, a gente podia ficar falando aqui sobre o tema até o Natal, mas vamos terminar um pouco antes. Tem que uma mensagem de uma pessoa que estava aqui, que não conhece, não é da empresa, ela entrou aqui na sessão e ela teve que sair, ela mandou a mensagem dizer isso: boa tarde a todos, infelizmente vou deixar a sessão, porque fui chamado para uma reunião presencial. E acho que é uma boa mensagem da Marta Moreirinho para terminar aqui a conversa. Obrigado, Diogo, por esse bocadinho. Eu espero encontrar com você presencialmente em algum lado. Se passar por Lisboa, dá um toque. E se for ao Porto, entretanto, também falamos. O pessoal que está aqui assistindo
por favor, agradece aqui. Obrigado a todos por terem estado aqui e obrigado pelo convite e até já. Tá bom, Ju. Bom trabalho para você. Tá? Igualmente, obrigado.